Olá a todos, eu me chamo Eulália Rebeca da Silva Araújo, sou estudante do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação dos professores Dr. Raul Manhães de Castro e professora doutora Anelisa Toscano. Hoje irei falar um pouco sobre Josué de Castro e sua influência na visão epistemológica e didática da nutrição. Bom, seu nome completo foi José Apolônio de Castro. Ele teve sua primeira formação acadêmica em medicina pela Universidade do Brasil, mas também teve algumas outras atuações em diversas áreas, incluindo a geografia, a nutrição, nutrologia, sociologia e política. Então, não só sua atuação como médico, mas podemos destacar a atuação de Josué de Castro de uma forma ampla e transdisciplinar, envolvendo diversas outras áreas de conhecimento. Aqui abaixo estão algumas imagens de Josué de Castro, e nesse slide eu trago alguns destaques fazendo referência às atividades de Josué durante seu papel como professor. Então, as suas atividades no ensino foram amplas, incluindo a docência como professor de fisiologia na Faculdade de Medicina do Recife, também lecionou a disciplina de Geografia Humana na Universidade do Brasil, e durante o exílio militar aqui no Brasil, ele foi exilado para a França e lá também atuou como docente na Universidade de Sorbonne. Nesse slide estão algumas das obras publicadas por Josué de Castro, em sequência, à luz, Alimentação Brasileira à luz da Geografia Humana, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. É muito importante, vamos ressaltar essas obras ao final dessa apresentação, porque Josué de Castro já enfatizava algo muito importante que hoje podemos visualizar em uma linha de estudos muito atual, que é o DORD. O DORD, em português, significa Origens Desenvolvimentistas da Saúde e da Doença, que é justamente uma linha de estudos que busca entender as ciências da vida, baseado em conceitos da genética, epigenética, ecologia, plasticidade fenotípica, e entende e procura entender, na verdade, a relação dos insultos na fase precoce, ou seja, no início da vida, e as repercussões no desenvolvimento de doenças na fase adulta. E é muito importante porque o DORD é muito atual, porém Josué de Castro já trazia ideias e informações que hoje nós, pesquisadores do DORD, nos baseamos. Então, por exemplo, em Geografia da Fome, Josué de Castro vai ressaltar sobre a influência da fome no desenvolvimento defeituoso das crianças e também na gênese de doenças nos adultos. Então, essa influência do flagelo da fome sobre a fisiologia humana, que é muito falada nas pesquisas do DORD, também já foi discutida em outrora por Josué de Castro, e podemos ver isso em suas obras. Antes de falarmos sobre a epistemologia e didática da nutrição, que é justamente o tema principal dessa exposição, eu acho importante que possamos fazer uma linha de raciocínio acerca da epistemologia e didática de uma maneira geral. Então, a educação, segundo Edgar Morin, no livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, publicado em 1999, é justamente o único caminho apto para o desenvolvimento e a formação de indivíduos críticos e conscientes. Para Edgar Morin, a educação é justamente a forma que podemos vencer os erros e as ilusões de uma maneira geral e sobre todos os tipos de ângulo. E aí, nesse mesmo contexto, podemos fazer uma referência a uma ideia muito falada de Paulo Freire, por exemplo, em A Pedagogia do Oprimido, publicado em 1970, sobre como a educação deveria ser vista. Então, Paulo Freire faz críticas ao modelo educacional da época
E podemos, inclusive, ver esse modelo até nos dias de hoje, que é justamente o modelo educacional bancário, em que os professores passam o conhecimento e cabem aos alunos apenas receber. E aí, neste sentido, Paulo Freire questiona esse modelo e justamente fala sobre a educação como algo que deve ser visto em que tanto os professores como os alunos, ou seja, tanto os docentes como os discentes, atuem de forma mútua como quem ensina e quem aprende. Então, como personagens atuantes nesse processo de aprendizagem e de ensino. Nesse cenário, a gente fala sobre a epistemologia didática, justamente na educação que podemos observar as construções epistemológicas e a forma didática com a qual esse processo epistemológico pode ser exposto. E aí, na epistemologia, poderemos definir, então, como algo que se refere ao conjunto de saberes, ou seja, a construção do conhecimento, a forma com que informações diferentes vão se agregando e construindo diferentes áreas de conhecimento, áreas de ensino. E aí, nesse contexto, por exemplo, da nutrição, nós observamos um papel muito importante de Josué de Castro, que é justamente na gênese da ciência da nutrição. O processo epistemológico da nutrição teve muita participação de Josué de Castro, justamente por ser pioneiro em muitos assuntos e muitas discussões voltadas para essa área. E vamos ver nos próximos slides um pouco mais detalhadamente. Não só na epistemologia, mas na didática, podemos observar o papel de Josué de Castro. Então, a forma com a qual eu passo esses conhecimentos que foram formados no processo epistemológico é justamente o meu método didático, ou seja, a minha forma de ensino. E aí Josué também apresenta uma função de destaque na didática da nutrição, porque tem um papel muito pioneiro nesse ensino da nutrição, principalmente no ensino transdisciplinar. Então, Josué falava da nutrição correlacionando com diferentes áreas, incluindo a geografia, a política, a sociologia. Então, essa forma de ensino que compõe uma didática, uma característica didática de Josué de Castro, também é algo que merece ser destacado. Portanto, iremos agora falar sobre Josué de Castro e a epistemologia e a didática da nutrição de uma forma mais específica. E aí eu dividi a apresentação em algumas partes. Iremos mencionar Josué de Castro e os estudos sobre o metabolismo e a alimentação. Posteriormente falaremos sobre Josué de Castro e a fome e concluiremos com alguns estudos acerca da institucionalização da nutrição no Brasil e sobre a nutrição, plasticidade fenotípica e Josué de Castro. Bem, Josué de Castro, em seu primeiro livro, um de seus primeiros livros, que foi A Alimentação Brasileira, à Luz da Geografia Humana, publicado em 1937, vai falar sobre os estudos do alimento. Ele inicia essa obra destacando informações sobre as vitaminas, sobre os minerais e também fala sobre as principais carências nutricionais existentes no Brasil na época. Então, Josué de Castro é o pioneiro, de fato, a falar sobre esses assuntos. Esse englobamento dessas informações voltadas a estudar o alimento em si é algo muito importante que a gente observa hoje em uma sub-área da nutrição de destaque, que é as ciências dos alimentos. Nessa obra, Josué não fala apenas dos alimentos de uma maneira micro, ou seja, dos nutrientes que fazem parte do alimento, mas ele também fala da característica energética que tinham esses insumos, que têm esses insumos. Então, nas suas pesquisas, Josué sempre falava sobre o alimento como sendo o combustível necessário para um funcionamento saudável do organismo. Nessa obra especificamente, Josué procura criar um padrão dietético brasileiro como uma maneira de solucionar a fome. Então, vamos observar que em suas obras ele sempre denunciava o flagelo social da fome, e uma das maneiras que ele encontrou
de tentar corrigir esse fenômeno era justamente criar uma ração alimentar brasileira. E aí, nessa obra, de 1937, Josué visa construir esse padrão dietético brasileiro e considera um método geográfico, que é justamente analisar a influência do clima no metabolismo energético. O que Josué fez? Ele reuniu alguns estudos internacionais existentes na época, falando sobre a influência do clima no metabolismo basal, que é justamente a energia que gastamos em repouso, porém encontrou resultados diferentes e controversos falando sobre essa influência climática no gasto energético de base. E aí o que ele faz? Ele investiga, através de um estudo próprio, os habitantes do Recife em 1931. Através desse estudo, Josué observa que aqueles habitantes da região do Recife tinham medidas de metabolismo de base um pouco diferentes dos habitantes do Rio de Janeiro e consegue entender que o metabolismo variava. Mas aí, relembrando alguns estudos publicados um pouco antes de 1931, de Morizzi, acerca dos climogramos, Josué de Castro entende que o Brasil, em sua maior totalidade, compunha-se de um clima quente e úmido. Então, através dessa informação, Josué considera um valor médio e um valor padrão de gasto energético basal. Ou seja, ele encontrou alguns resultados distintos, mas estabeleceu um valor médio para poder construir esse regime alimentar brasileiro e considerou as características semelhantes do clima em todo o país. Então, Josué de Castro constrói esse regime alimentar, que vamos falar no próximo slide como isso sucedeu, mas de início ele considerou medidas energéticas muito importantes, que hoje observamos de uma maneira mais detalhada na fisiologia da nutrição, que é uma sub-área muito importante da grande ciência da nutrição. Essas medidas consideradas por Josué de Castro não tinham essas nomeações, mas hoje se assemelham ao que conhecemos como gasto energético basal, fator atividade, efeito térmico do alimento e termogênese por atividade. Josué não conhecia, nós não conhecíamos essas informações completas sobre o gasto energético total, mas na sua época, Castro e o seu grupo de estudos já imaginava, já idealizava que para construir um plano alimentar era necessário entender o indivíduo de uma maneira holística. Então, ele faz estudos acerca do metabolismo de base, ele busca entender o nível de atividade daqueles indivíduos com relação ao trabalho que eles executavam, então se era um nível de atividade leve, moderado ou intenso, e também buscou entender como o corpo daqueles indivíduos reagiam em contato com o alimento. E aí ele considera 2.800 quilocalorias por dia, através desse estudo fisiológico da alimentação no Brasil, e considera importante também visualizar e buscar entender uma questão antropossocial da alimentação no país. E aí ele faz um estudo com essas características. Ele procede da seguinte forma: aplica questionários a 500 famílias brasileiras de diferentes regiões do país e, consequentemente, elabora 5 regimes alimentares diferentes, cada um para as 5 sub-áreas que ele vai dividir o país. Então, esses questionários objetivavam justamente fornecer a Josué e o seu grupo informações acerca das características regionais, culturais daquela população, bem como uma compreensão das condições financeiras daquelas famílias, o nível de acessibilidade aos diferentes grupos alimentares. Então, Josué considerou importante entender essas características antropossociais da alimentação nessas famílias, justamente para poder dar o seguinte passo, que era construir, de fato,
esse padrão dietético brasileiro que ele almejava. E aí ele observou que não era possível estabelecer apenas um padrão, e sim 5 regimes diferentes, porque com esses questionários ele entendeu que, a depender da região, os hábitos também poderiam variar. Ele divide o país nas zonas Norte, Zona da Mata do Nordeste, Zona do Centro, Zona do Sertão do Nordeste e Zona do Sul. E essa característica observada nesse estudo é muito importante para uma sub-área da nutrição, que é a nutrição clínica. Especificamente na nutrição clínica, na atividade de prescrição dietética, nós precisamos analisar não só as características fisiológicas do indivíduo ou do grupo a quem estamos realizando um plano alimentar, mas também observar todas as características que envolvem aquele indivíduo de uma maneira geral. Então, por exemplo, as características antropossociais, incluindo a cultura, a religião, enfim, a região em que aqueles indivíduos residem, que isso interfere nos hábitos alimentares. Então, esse estudo, especialmente essa parte do estudo realizado por Josué de Castro, nos dá um legado muito importante para a nutrição clínica, porque nos orienta uma forma de proceder em uma intervenção individual ou em grupo. Então, nos mostrando que é necessário visualizar não só a fisiologia e, consequentemente, as medidas energéticas para podermos calcular o valor energético e aí construir um plano quantitativo, mas também na seleção dos alimentos que vamos incluir nesse plano alimentar. Com isso, observamos que Josué foi um pioneiro em diversos assuntos, então ele deu ênfase e trouxe à luz temas que não eram discutidos no país, por exemplo, a fome. E aí ele compõe aos poucos essa ciência da nutrição, justamente por essa característica pioneira que ele traz em seus discursos e também a característica de influenciar novos grupos serem formados e, consequentemente, novas linhas de estudo também serem observadas. Além dos estudos do metabolismo e da alimentação, Josué falava sobre a fome no Brasil. Essa é uma das características mais importantes dos seus estudos, porque em todas as suas obras, Josué de Castro fala sobre esse flagelo social. Rompendo as características burguesas do romantismo da época de 1930, Josué de Castro traz uma literatura mais voltada para um perfil de denúncia. Então, ele sempre destacava a fome como um flagelo social decorrente da má administração política, algo que no Brasil era desconhecido justamente porque não era falado e não porque era inexistente. Então ele traz a discurso esse fenômeno que atingia muitas pessoas e ainda atinge e que vai ser muito importante para os passos que o Brasil vai dar no combate a esse flagelo social. Um dos estudos muito importantes foi justamente esse estudo realizado aqui no Recife, que mencionamos anteriormente, onde Josué vai mostrar que os indivíduos brasileiros viviam em insegurança alimentar. Nas obras de Josué, nós vemos que não só os habitantes do Recife, mas ele destaca que todo o Brasil estava vivendo nessa questão de insegurança alimentar, porque em algumas regiões as pessoas tinham a fome epidêmica e em outras regiões a fome endêmica. Então, ele sempre destaca essa questão de alguns indivíduos não conseguirem atingir as necessidades energéticas e outros que atingiam as necessidades energéticas, mas não conseguiam alcançar a cota diária dos micronutrientes. Então, eram indivíduos que tinham carência de vitaminas e minerais muito importantes para um funcionamento saudável do organismo. E aí ele inclui esses indivíduos em um fenômeno de insegurança alimentar, que é justamente não alcançar as necessidades nutricionais necessárias por dia.
Josué de Castro, então, nos passa a ideia de que a fome nunca foi um problema meramente natural. Na época de Josué, especificamente, muito se falava sobre a fome como decorrente das secas, e aí ele vem trazendo em suas obras um discurso que vai nos dar um norte diferente, justamente como a fome sendo algo decorrente da má administração do poder público, porque não ofertava suporte para as famílias que viviam em regiões de seca vencerem e sobreviverem a esse evento climático. Então, Josué fala que cabia ao poder público criar políticas públicas para ajudar essas famílias a viverem nesses eventos de seca e não se encaixarem nessa insegurança alimentar. É muito importante essa característica de Josué para uma sub-área da nutrição, que é a nutrição em saúde pública, em que vemos, durante a formação acadêmica, não só as políticas públicas nutricionais atuais, mas fazemos um percurso por toda a história e observamos que Josué teve uma participação muito especial na idealização e criação das primeiras políticas públicas nutricionais e teve um legado e uma influência muito importante para as políticas públicas nutricionais posteriores. Com isso, nós observamos que a nutrição foi sendo formada a partir dos estudos de Josué de Castro sobre as diferentes sub-áreas da nutrição. Na época não haviam essas nomeações, os estudos eram muito limitados, mas Josué já idealizava e já norteava assuntos em que hoje englobamos em áreas distintas que compõem o grande campo da nutrição. Com esse avanço e essa criação da ciência da nutrição, tivemos a institucionalização da nutrição no Brasil, no ensino superior. Isso vai ser muito importante porque sofre influência de alguns contemporâneos também de Josué de Castro, por exemplo, Nelson Chaves, que trazia alguns estudos sobre a visão biológica da nutrição, e Gilberto Freire, que trazia alguns estudos voltados à sociologia e à fome. E aí Josué engloba esses conceitos, formando, então, uma ciência grande que é a ciência da nutrição. Nesse cenário, é importante que a gente destaque também outros dois pesquisadores muito importantes que foram Bertoldo Cruz e Naide Teodósio, que de fato contribuíram muito para a gênese da ciência da nutrição. Portanto, a institucionalização da nutrição no Brasil teve essa relação com a criação das primeiras políticas públicas nutricionais, que foram então idealizadas por Josué de Castro no governo de Getúlio Vargas, e também teve uma relação direta com a criação dos Arquivos Brasileiros de Nutrição, que foi o primeiro periódico dessa área aqui no Brasil, que consequentemente auxiliou na publicação dos estudos que já tinham sido realizados, que estavam em construção, consequentemente influenciou novos estudos a serem formados e também possibilitou a disseminação desses conhecimentos da área da nutrição no país, porque permitiu o acesso aberto da população ao que era estudado e, consequentemente, divulgado. Com isso, os primeiros cursos foram surgidos a partir da década de 40, e as primeiras universidades que tiveram esse curso superior da nutrição foram a USP, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Unirio, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de Pernambuco. Logo, o legado de Josué de Castro na epistemologia e na didática da nutrição é muito amplo, e aí a gente pode observar que tem essa relação com a construção da nutrição como um campo científico. Josué fez estudos sobre pontos de vista diferentes na grande área da nutrição, e isso foi muito fundamental para que os construtos fossem unidos e agregados, formando uma ciência única. E é muito importante destacar que isso se deu essencialmente por uma característica
fundamental de Josué, que é a transdisciplinaridade. Ele teve essa característica não só na pesquisa, quanto na didática, quando envolveu as diferentes áreas, buscando estudar objetos únicos. Então, ele incluía a geografia, a sociologia, a medicina, a nutrição, visando estudar, por exemplo, o flagelo da fome. Então, Josué de Castro tinha objetos de estudos em que ele utilizava diferentes áreas de conhecimento para visualizar aquele objeto de pesquisa. Isso é muito importante porque vai ser um legado muito próprio de Josué de Castro na epistemologia e na didática da nutrição. Aqui estão algumas informações acerca de Josué de Castro e a plasticidade fenotípica. A plasticidade fenotípica se refere à influência do meio ambiente sobre o nosso organismo. Então, nós observamos que o meio ambiente, os fatores externos, podem modificar a nossa fisiologia quanto à forma, função ou comportamento. Esse fenômeno de plasticidade fenotípica foi muito estudado por West Everett em 1989, mas Josué de Castro, em 1937, já trazia estudos sobre isso. E essa influência modula as nossas características próprias na morfologia, nas funções. E Josué trouxe uma informação muito importante a respeito dessa relação do meio externo com o nosso meio interno, ao falar da influência do clima sobre o nosso metabolismo basal. Então, por exemplo, em Geografia da Fome, em A Alimentação Brasileira, à luz da geografia humana, Josué vai destacar as características do meio ambiente sobre o nosso metabolismo. Em 1937, nessa obra em que Josué realiza o estudo com os habitantes brasileiros para formular um padrão dietético, ele vai visualizar as medidas metabólicas de base daqueles indivíduos e vai observar a influência do clima. Então, ele resgata estudos que haviam na época e observa, através das correlações que ele faz, que o clima interferia nas taxas energéticas que gastávamos em repouso. Então, a depender do local em que aquele habitante residia, ou seja, nas diferentes partes do mundo, haviam taxas metabólicas de base diferentes. Então, Josué trouxe, muito antes desse estudo sobre plasticidade fenotípica vir à tona, e consequentemente com o Doherty ser ainda mais falado, da influência externa sobre a nossa fisiologia. Então, o clima, a depender de qual era, tropical, subtropical, podia trazer ajustes metabólicos nos indivíduos de uma maneira diferente. Isso é muito importante porque é justamente algo pioneiro também de Josué nesse estudo da plasticidade fenotípica que visa entender a influência do meio ambiente sobre o nosso meio interno, ou seja, sobre as nossas características próprias. Bom, nesse slide estão as referências que eu utilizei para a construção dessa apresentação. As primeiras referências em negrito são obras de Josué de Castro mencionadas durante a apresentação do slide. A quarta referência é a referência de Paulo Freire a respeito da educação que nós mencionamos na epistemologia e didática. Esta referência de Costa, Machado também são importantes. Posteriormente, destaquei a referência de Edgar Morin, que também traz conteúdo sobre a educação. E, por fim, o artigo de West Everett sobre a plasticidade fenotípica que nós falamos anteriormente.